Então vamos lá iniciar mais esse momento. Espero que você esteja bem aí do outro lado. A gente vai continuar essa jornada que a gente, na verdade, eu tenho me propondo a fazer, em fazer a cada sábado ler um capítulo ou dois do livro de Provérbios. Então, se você não conferiu a primeira live, já sugiro que você, depois que acabar essa, entre no nosso canal e tem a primeira lá. Tem outros conteúdos também que vão te ajudar a compreender um pouquinho mais. Essa daqui é a minha contribuição humilde para o próprio livro de Provérbios. Então vamos continuar aqui no capítulo 2. E já adianto para você, se você ler o capítulo 1 ou assistir a live número 1, vai fazer muito mais sentido esse capítulo 2. Por quê? Porque é uma continuidade. É uma continuidade. Então vamos lá, direto para a tela. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, ponto e vírgula, e inclinares o teu coração ao entendimento, ponto e vírgula. Se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e com todos os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Bom, uma coisa que a gente tinha falado no primeiro capítulo foi justamente que o que está falando agora com você, por mais que seja um livro escrito por Salomão, é um livro onde ele personalifica, ou seja, ele introduz a sabedoria. E a sabedoria, como eu falei no primeiro capítulo, é o próprio Cristo. Aqui fica muito claro isso. Muito claro isso. Olha como ele inicia. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Salomão tinha mandamento? Não. Salomão não tinha nenhum tipo de mandamento. Então aqui você entende que é o próprio Deus, na pessoa de Cristo, que está falando através de Salomão pela sabedoria. Então, ó, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. O que significa aceitar as minhas palavras? Bem, você pode ouvir uma palavra, mas essa palavra ela só vai ser gerada em você vida a partir do momento que você aceitar. Muitas vezes a gente tem a inclinação de pegar e Deus fazer uma promessa dentro da nossa vida, ele estabeleceu uma palavra, a gente chega lá e fala assim, eu aceito, amém, tal, 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 tal. Só que aparece a primeira dificuldade na sua vida, uma pessoa fala uma coisa para você, você tem uma má notícia, você aceita muito mais aquela má notícia do que a própria palavra de Deus. Então aqui, Deus ele já coloca aqui, ó, se aceitares as minhas palavras, se aceitares as minhas palavras. Se você não aceitar as palavras de Deus, não vai ter vida dentro de você. E outra, para de ficar se desviando. Se Deus ele prometeu algo para você, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E óbvio que vai levantar pessoas ou aparecer pessoas que vai esmorecer você com palavras de negatividade, de desânimo, más notícias. Mas se Deus falou, já está feito. Então aqui, todo esse contexto é para você interpretar e entender o temor a Deus, que é o final, que chega no ponto final, e acharás o conhecimento de Deus. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora, que eu estou falando, é para você ter e encontrar o que é o temor de Deus, como a gente falou na primeira live. Isso daqui é um introdutório para que você possa entender o temor de Deus e também achar o conhecimento de Deus. O primeiro ponto é aceitar a palavra de Deus. Então, ao invés de você ficar dando moral para as palavras que são lançadas contra a sua vida, contra você, dá mais atenção às palavras que Deus já te prometeu. Douglas, mas aonde eu ouço a voz de Deus? Cara, procure ambientes onde Deus se manifesta. Deus ele é acessível em qualquer lugar. Quando você vai dormir, quando você tem um tempo de intimidade, uma conversa com ele, ele comunica com você. Douglas, mas como que eu vou discernir a palavra de Deus quando ele falar dentro de mim, na minha cabeça? Bem, é intimidade. Se em algum momento você tem um filho, uma filha, você conhece a voz dele. E mesmo se ele está em um estádio de futebol com milhares de pessoas, se ele gritar, você vai reconhecer a voz dele. Por que você vai reconhecer a voz dele? Intimidade. Então, para você reconhecer a voz de Deus, você precisa ter intimidade com ele, buscar ele. E aí, quando ele falar no seu coração através do Espírito Santo, você vai discernir que é a voz dele. Então, continuando. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Então, começa a dar importância para as palavras de Deus muito mais do que as palavras do mundo e de pessoas que muitas vezes são mal intencionadas. E mesmo que essas pessoas não sejam mal intencionadas, e liberar uma palavra que causa medo no seu coração,
procure a palavra de Deus que ele já lançou dentro da sua vida. Continuando. E esconderes contigo os meus mandamentos. O que seria esconder os mandamentos de Deus? É guardar com você, cara. É guardar com você. Em qualquer lugar. Mais à frente você vai ver que vai ser como um colar no seu pescoço. Mas os mandamentos de Deus, quando fala sobre esconder, é que você possa aplicar dentro de você. Ele vai ser princípio que vai reger a sua vida. E esse princípio vai estar escondido dentro de você. E isso vai fazer com que você se mova através dos mandamentos. Algo que eu utilizo muito é sobre a questão de, pô, como que eu vou lembrar dos mandamentos? É bem simples. Os 4 primeiros remete a Deus. Os outros 6, ele remete ao meu próximo. Por isso que Jesus, ele resume: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso resume os 10 mandamentos, porque os 4 primeiros é referente a Deus, e os outros 6 é o meu comportamento para com o meu próximo. Então, todas as vezes que você fala assim, pô, não decorei os 10 mandamentos, leia eles, obviamente, mas siga nessa linha que você vai decorar os 10 aí fácil. Vamos continuar. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria. Para você desenvolver o temor a Deus, para você achar o conhecimento de Deus, o seu ouvido tem que ser atento para a sabedoria. Como que o meu ouvido é atento para a sabedoria? Discernimento. Você precisa ter discernimento para entender quais são as palavras de sabedoria que vêm de Deus e quais são as outras palavras que não têm inspiração nenhuma de Deus. Quando você pega e vê tudo que foi falado no capítulo número 1, é palavra de juízo, bom siso, que procede bem. Jesus, muitas vezes, ele não respondia uma pergunta com uma outra resposta. Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Por quê? Ele já sabia a intenção. Então ele só queria se aprofundar para levar as pessoas para um outro entendimento. Ah, mas o que tem a ver em fazer meu ouvido atento à sabedoria? Jesus, ele não respondia questões, teoricamente, idiotas, diretamente. Ele fazia outra pergunta para que essa pessoa fosse levada ao entendimento e à compreensão. Então, ó, tenha discernimento. E quando alguém fazer uma pergunta para você mal intencionada, dirigir uma palavra para você mal intencionada, devolva com uma pergunta. Entenda o que ela está por trás, pergunta assim, pô, por que ela está fazendo essa pergunta? Qual a intenção que ela está fazendo? Se você encontrar discernimento ali, boas palavras, inspiração divina, coisas que venham de Deus, legal, você pode estar aberto para uma conversa. Agora, quando não, faça uma pergunta. Um tolo não sabe responder perguntas. Continuando. E inclinares o teu coração ao entendimento. Antes de você fazer um julgamento de qualquer coisa que chegue até você, você precisa entender o que é essa coisa. Muitas vezes a gente age por impulso. Acontece um fato, a gente fala, é isso, sem ter qualquer tipo de entendimento. Então, todas as vezes que as pessoas direcionarem algum tipo de palavra para você, cara, procure entender qual a situação que está acontecendo antes de você lançar uma palavra tola, inútil, fútil, que não vai ter significado nenhum. Então é importante você também inclinar o seu coração ao entendimento. Versículo 3. Se clamares por conhecimento, ou seja, busque conhecimento, procure conhecimento, esteja apto para ter conhecimento. E por inteligência alcançares a tua voz, ou seja, tudo aquilo que você lançar para fora tem que ser inteligente também. E se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurareis, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você tem que buscar a sabedoria como se fosse a coisa mais valiosa do mundo e você tem que encontrar ela como se fosse o maior tesouro do mundo. Porque aí você vai entender o que é o temor a Deus e também acharás o conhecimento de Deus. Porque se você for no livro dos profetas, um deles fala que Deus, ele esconde tesouros para que o ser humano ele possa encontrar. E ele se deleita, ele se agrada com isso, do ser humano encontrar os tesouros que ele escondeu. Nunca se esqueça de procurar entendimento e sabedoria como se fosse um tesouro. Vamos continuar. E todos esses itens que eu acabei de falar para você, eles revelam o temor a Deus e também o conhecimento de Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Ponto. Olha, isso daqui é uma chave muito preciosa. Douglas, chave muito preciosa? Sim. Na primeira etapa, no primeiro capítulo que eu falei sobre o livro de Provérbios, eu falei que tudo aquilo que você considera como positivo, bênção, sabedoria e afins é espírito. Por que é espírito? Porque é o seguinte,
Deus é em espírito. E importa, isso está escrito, que ele se comunique em espírito. Quando Jesus ele fala que vai chegar um momento aonde as pessoas que se conectarem, ele falou com a samaritana, as pessoas se conectarem em espírito e em verdade, eles encontrarão Deus, porque Deus está em busca disso. Porque Deus sendo espírito, ele se conecta com o espírito. Douglas, explica um pouco melhor isso daqui para mim. Agora, se você observar, está escrito em Salmos que tudo que é lançado é espírito, perdão. Bênção, sabedoria, discernimento, prosperidade, é tudo espírito. Se você for em Apocalipse, no caso, como que está escrito que Deus recebe as orações? Os fiéis oram, os serafins pegam o incensário, apresenta diante de Deus, Deus ele respira e quando ele solta, que é o Shekinah, a resposta dele até as suas orações. As suas orações também são espíritos, a resposta de Deus são espíritos. A sabedoria aqui, ó, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Deus é espírito. O conhecimento e o entendimento são espíritos. Em Salmos está escrito que as bênçãos de Deus te alcançarão. Como que as bênçãos de Deus te alcançarão, cara? Que é espírito. Dons espirituais são espirituais, talentos são espirituais. Se você busca prosperidade, sabedoria, entendimento, conhecimento, é espírito. E esse espírito vem de Deus. Por isso que ele fala, porque o Senhor dá a sabedoria. Você clamou, ele respirou, ele libera. E nem no caso de Daniel. Tem certas bênçãos também, que são espíritos, que Deus já enviou para você, que você tem que intensificar essa oração. Porque existe o segundo céu, e dentro desse segundo céu, existe potestades que interferem de você alcançar as bênçãos de Deus dentro da sua vida. Muitas vezes interferem para você alcançar as bênçãos de Deus dentro da sua vida. Então, no caso, você vê que quando Daniel ele clama, rapidamente, quando o anjo Gabriel chega para ele, fala assim, ó, na hora que você se propôs a buscar a Deus, já saiu a resposta. Porém, a potestade, o principado da Pérsia, principado, gente, o principado da Pérsia, ele me resistiu. Aí eu tive que clamar por Miguel. Por quê? Porque Miguel é o principado de Israel. É o anjo designado de Israel. Para chegar a resposta para Daniel, para ele ter entendimento sobre os tempos futuros. Todas as vezes que você clamar algo para Deus, se for no momento que Deus quer te dar, se é no momento certo que Deus vai te dar, que você está preparado, e ainda não chegou para você, é porque você precisa intensificar a sua oração. Mas também tem discernimento, que às vezes você pode pedir algo para Deus e ainda não está no momento e Deus não vai liberar. De todas as formas, procure e ore intencionalmente, orando sempre, para que Deus prepare o ambiente certo, prepare você para receber isso. E aí você vai orando constantemente até chegar a bênção que você espera até você. Continuando aqui, ó. Então aqui você já entendeu que Deus, se você pedir sabedoria, Deus ele vai te dar de bom grado, tá? A todos. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ponto. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Se você for reto, não desvia nem da esquerda, nem da direita, você encontrará a verdadeira sabedoria. Douglas, o que seria não desviar nem para a esquerda nem para a direita? Você tem um propósito dentro da sua vida. Você tem um discernimento, você tem uma atitude e vai caminhar por ela. Um caminho que você vai caminhar por ele. E esse caminho é Deus. Cristo vai te levar a Deus. Tudo aquilo que estiver fora desse propósito que você está com Deus, se desvie. E acredite, durante a jornada, essa renúncia que você vai fazer e se desviar da esquerda, quanto também da própria direita, e seguir reto, isso vai fazer com que Deus libere a verdadeira sabedoria. Existe falsa sabedoria? Sim, a dos homens. Mas vamos continuando. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ponto. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, a verdade, a sabedoria, te protegerá todas as vezes que alguém se levantar contra você, falando coisas caluniosas, engano, mentiras, coisas que vão atingir a sua identidade, coisas que vão atingir a sua identidade. Isso te protegerá. Cristo era assim. Todas as vezes que as pessoas vinham questionar ele, ele era protegido pela sabedoria, pela verdade. Não tinha como uma resposta contra Jesus prevalecer, porque a sabedoria e a verdade dele o protegiam. E outra, verdade não precisa de defesa.
Quem muito se justifica, muitas vezes, é porque não está com a verdade. Então, muitas vezes, vou colocar esse exemplo para você, ó. Se você está num ambiente onde você sabe da sua verdade e as pessoas questionam a sua verdade, cara, fica tranquila, não debata. Pode ficar tranquilo que em algum momento essa verdade vai se manifestar, ok? Não precisa ficar se desgastando, ficar provando algo para as pessoas. Fique em paz, fique em paz. Porque a verdade em si, ela vai prevalecer e vai aparecer. E aí cada um vai tomar o discernimento para si, né? Então vamos continuando. Então, a verdade, a sabedoria, ela vai te proteger. E proteger a quem, ó? Quando você andar em sinceridade, em verdade. Para que guardem as veredas do juízo. Então aqui, ó, escudo é para aqueles que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo, para que você seja guardado nas veredas do juízo. A verdade te dará juízo, e Deus está sobre você e olhará pela sua causa. Então fica tranquilo. Continuando. Ele preservará os caminhos dos santos. Então aqui, ó, a sabedoria contra a verdade, ela preserva o caminho dos santos. Douglas, o que é santos? Santos é separado para Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Que os santos são aqueles que são separados para Deus. Ponto. É isso que você precisa entender. Então, todos aqueles que têm propósito, todos aqueles que encontram a Cristo, seguem no caminho, dentro do propósito que Deus estabeleceu, Deus vai preservar o seu caminho. Fica tranquilo. Por mais que as coisas não estejam acontecendo, por mais que as coisas ainda que você busca não se manifestaram ainda dentro da sua vida, mas você continua andando em santidade, você continua andando nos caminhos de Deus, fica tranquilo. Fica absolutamente tranquilo, porque ele vai proteger o seu caminho. Tranquilo. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. A sabedoria, ela te leva no caminho justo, um bom discernimento, quanto também coisas boas e todas as boas veredas por caminhos bons. Anja na sabedoria, ela vai te levar para caminhos bons. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, a sabedoria tem que entrar no teu coração. E o conhecimento for agradável à tua alma, vírgula, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Olha só, de onde que vai vir a inteligência e o bom juízo. Quando você, dentro do seu coração, a palavra de sabedoria, ela entrar. A palavra de sabedoria, ela precisa guardar no seu coração. Por que fala sobre guardar dentro do coração, Douglas? Explica para mim entender. Porque do seu coração provém todos os tesouros. Então a sabedoria tem que ser um tesouro que vai entrar dentro do seu coração e você vai guardar ela. Do mesmo jeito que você guarda muitas coisas que você releva dentro da sua vida. E o conhecimento for agradável à tua alma. Então o conhecimento, você tem que buscar o conhecimento, isso tem que ser bom e agradar a sua personalidade. Personalidade. Alma é personalidade. E o conhecimento for agradável à tua sabedoria. Resumindo, não seja ignorante, tá? Você tem que ser uma pessoa que busca por conhecimento e esse conhecimento tem que ser agradável para você. Você, mais à frente, Deus ele vai falar uma coisa sobre que ele corrige as pessoas que ele ama. É sobre isso. Sobre isso, Douglas, explica para mim, eu não estou entendendo. O conhecimento, por mais que ele seja às vezes para você, pô, nada a ver, não vai me ajudar em nada, pô, isso daí é tolice e tudo mais, o conhecimento, ele vai te ajudar a entender a sabedoria e também a ter inteligência. Então, muitas vezes, quando Deus se propõe a fazer algo na sua vida, possa ser que não vai agradar você. Mas se você tiver conhecimento, e isso for agradável dentro da sua alma, o bom juízo te guardará e a inteligência te conservará. Não se esqueça disso. Bom, continuando aqui, ó, versículo 12. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Ponto e vírgula. Dos que deixam as veredas da retidão, para andares pelos caminhos escusos. Ponto e vírgula. Que se alegram de fazer mal e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos. Ponto e vírgula. Para te afastar da mulher estranha, sim, da mulher estranha que lisonjeia com as suas palavras, ponto e vírgula, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, ponto e vírgula, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Vamos pegar tudo isso daqui, ó.
Por que eu sempre estou falando ponto e vírgula aqui para você entender? Porque quando tem um ponto, porque de fato, Salomão ele terminou tudo aquilo que ele queria falar sobre esse tema. Ele vai começar um outro. Então tudo isso daqui que foi falado acima, ó, vamos continuar aqui, ó. Vamos começar ponto aqui, ó. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as suas veredas, ponto. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, agora ele vai falar sobre tudo isso. Então, como eu disse, a sabedoria tem que entrar dentro do seu coração e o conhecimento, ele tem que ser agradável para sua alma, para sua personalidade. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Te conservará do quê? Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, se você, olha aqui, ó, se você tem dentro de você a sabedoria guardada no seu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, e o bom juízo, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, você não vai andar em caminhos maus e muito menos se associar com homens que falam coisas perversas. Por quê, Douglas? Porque tudo isso daqui, todos esses preceitos que foi falado acima, de você guardar a sabedoria de Deus dentro do seu coração, vai te gerar conhecimento, você vai amar o conhecimento, quanto também você vai ter um bom siso e você vai se desviar do caminho dos maus. Quando você é armado por isso, né, você tem esse armamento de ter sabedoria no seu coração, amar o conhecimento e da sua boca sair coisas inteligentes, na hora que você vê uma pessoa mal intencionada, na hora que você vê uma pessoa que quer prejudicar o caminho do outro, do próximo, você já fala, pô, não vai ser esse caminho, não vou me associar com essa pessoa, eu vou me desviar. Porque você já tem a sabedoria no seu coração, você já tem o conhecimento é agradável para você, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Quando você tem esse armamento, essa junção, cara, isso vai fazer com que todas as vezes que se apresente uma pessoa mal intencionada, com um caminho perverso, o que for, você não vai se associar. Vou continuar aqui, ó. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, caminhos obscuros, tá? Então ele tá falando aqui, ó, continuando, ó, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos obscuros. Então, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, elas são chaves para proteger você e dar discernimento para você quando uma pessoa se apresentar para você com má intenção. Você vai poder discernir ali quem são as pessoas que elas são perversas. Pessoas que abandonaram o caminho da retidão, é o caminho da guarda, o caminho da guarda de Deus, e que estão andando por caminhos obscuros. Quando elas abrirem a boca para falar algo, você já vai conseguir identificar. Porque você tem a sabedoria, você tem a inteligência, você tem o conhecimento, você tem o discernimento de Deus. E ali, através das palavras dela, você já vai identificar quais são os caminhos dela, quais são as intenções dela. Quando você identificar o mal, você vai se afastar. Continuando aqui, ó, falando ainda sobre os maus. Dos que se alegram em fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujo as veredas, caminhos, são tortuosos e que se desviam dos seus caminhos. Então, cara, não tem como luz e trevas andarem juntas. Esquece. Não tem como luz e trevas andarem juntas. Porque, mesmo que vocês tenham uma amizade, essa pessoa que está pelo caminho mal e ela não tem arrependimento, ela não vai pular para o seu caminho. Ela não vai para o seu caminho. E por que você tem que ir para o caminho dela? Se ela não aceita a palavra, se ela não se arrepende. Essas ferramentas de sabedoria que Deus tem colocado nesse momento aqui, ó, que é a sabedoria, inteligência e conhecimento, cara, eles vão te dar discernimento. Muitas pessoas, elas vão para caminhos errados, se envolvem com pessoas erradas, se encontram em situações erradas, porque elas não amaram a sabedoria no coração delas, não buscaram e ouviram conhecimento, e muito menos buscaram a inteligência. Quando a maldade se apresentou para elas, a proposta se apresentou para elas, uma má intenção chegou até elas, elas aceitaram, porque elas não discerniram. Elas não discerniram através da sabedoria, elas não buscaram o conhecimento para discernir, muito menos foram inteligentes. Apenas agiram por impulso, sem um questionamento antes, sem ter a sabedoria dentro do coração delas e buscar o conhecimento, procurar entender o que foi colocado para elas. Isso daqui é muito importante, porque fala muito sobre muitas situações que nós já vivemos. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, graças a Deus,
Pelo sangue de Cristo, a gente pôde se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Mas fica um alerta aqui para você. Não se desvie. Não se desvie dos caminhos de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Muito menos dos maus. Não se associe com os maus. Não ande por maus caminhos. Vamos continuar aqui, ó. Continuando, tá? Então, se você vê uma pessoa que se alegra em fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, se alegram, né? Também. Cujas veredas são tortuosas, então se uma pessoa se apresentar com um caminho mal intencionado para você, sai fora. Que se desviam dos seus caminhos do bem. Então, se você propõe um caminho do bem, a pessoa, esquece, isso daí é besteira, isso daí não tem nada a ver. Não, não quero saber. Sai fora desse caminho, tá? Para te afastar da mulher estranha. Sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Ó, o que seria uma mulher estranha aqui? Que você não tem relação, que você não tem conhecimento. Por exemplo, dentro da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, tem muito esse termo. E conheceu um homem, uma mulher. E Adão conheceu a Eva. Esse termo conhecer tem a ver com se relacionar intimamente. Você sabe qual que é o relacionamento íntimo. Quando fala aqui, ó, mulher estranha, é porque ela não tem intimidade com você, não tem relacionamento com você. O que significa? Mulher que não tem aliança com você. É aquela mulher que você está dentro de um relacionamento, ou um homem que está dentro do relacionamento com você. Você está formado ali, ó. Você é casado. Você tem um relacionamento com uma pessoa. Todas as pessoas que vêm de fora são estranhas, porque você não teve intimidade com elas. E elas te agradam pela isca do elogio. Tanto mulheres quanto homens também. Os elogios. Então, uma pessoa estranha, que já sabe que você está num relacionamento, que você já tem um vínculo, ela está buscando ter intimidade com você, ela vai sempre buscar introduzir por elogios. Pula fora. Então, se uma pessoa que não é o seu cônjuge, que não é a sua esposa, que não é o seu marido, começa a te elogiar, ela é estranha, pula fora. Tem mais intenções aí. Muito mais intenções aí. Olha só, continuando. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Olha só. Para te afastar da mulher estranha, assim, da mulher estranha, que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o caminho da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Esse versículo aqui, ele é muito pesado. Douglas, por que esse versículo aqui ele é muito pesado? Eu sigo na linha que tudo aquilo que você fala volta para você. Tudo aquilo que você lança para fora volta para você. Isso daí é 100% verdade. Então, quando você vai fazer um juízo sobre o seu próximo, quando você vai fazer um juízo, um comentário sobre a vida do outro, toma cuidado. Esse mesmo juízo que você lançou, essa mesma palavra que você lançou, vai voltar para você. Tá, Deus, mas o que tem a ver aqui? Ó? Presta atenção no que Salomão falou. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Salomão, por se envolver com muitas mulheres, ele deixou. O guia da sua mocidade seria o caminho de Deus, tá? O guia da sua mocidade, o caminho de Deus e a aliança de Deus por mulheres estrangeiras. Então aqui Salomão, ele lançou e ele colheu. E aí você tem que entrar na live número 1 que eu falo como que aconteceu todo esse processo, alianças de alma, quanto também a própria questão dos 40 anos, que foi a idade que ele mudou. Então aqui, ó, Salomão, ele lançou uma palavra, ele colheu essa palavra. Então aqui ele disse que deixam as mulheres estranhas, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o caminho da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus. Então aqui Salomão, ele abandonou o caminho dele da mocidade, esqueceu da aliança do seu Deus. Também possa ser também, vou dar uma outra interpretação aqui, que possa estar falando dessa mulher estranha, que em algum momento da vida dela, ela abandonou os caminhos de Deus e a aliança que tinham com Deus. E aí ela virou uma mulher estranha, promíscua. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Então quando fala aqui, ó, porque a sua casa se inclina para a morte, é porque essa mulher estranha, por ela estar desejando uma pessoa, ou um homem também, que está em um relacionamento, ela já transgrediu as leis de Deus e o caminho dela é de morte. Sai fora. Não siga por esse caminho, porque vai te levar para a morte também. Porque você vai estar adulterando e isso vai pesar para você dentro do juízo. E suas veredas, os seus caminhos para os mortos. Então, os caminhos que essa pessoa que é estranha, essa pessoa que está te tirando do seu relacionamento com Deus, com a sua esposa, com o seu marido, ela vai te levar para caminhos que são de morte. Porque se fosse de vida, presta atenção. Porque se esses caminhos fossem de vida, ela estaria com outra pessoa. Ela já estaria formada um elo. Já estaria vivendo a vida dela tranquilamente, por caminhos de vida. Então, todas as pessoas que ela se propõe a
quebrar uma aliança de um homem e de uma mulher com más intenções, o caminho é morte. O caminho é morte. Morte, Douglas. Ah, mas tem muita gente que trai e tá vivendo. Calma, calma. Isso daí às vezes vai vir com o tempo, existe morte de alma. E se a pessoa, obviamente, a pessoa ela tem que ter um arrependimento. Isso é bem nítido. A pessoa tem que ter um arrependimento para voltar para os caminhos de Deus quando ela fazer isso daí. Mas se lembre, uma mulher que é estranha, ela sempre vai carregar morte com ela e os caminhos dela são de morte. Homem também, tá? Um homem estranho. Porque eles se estivessem em caminhos de vida, eles não estavam atentando contra a vida do próximo, eles não estavam transgredindo a lei de Deus. Vamos continuar aqui. Ó. Todos os que se dirigem a ela não voltarão, e não atinam com as veredas da vida. Então todos aqueles que se desviam não voltam. Por que não voltam? Porque eu acabei de explicar. Se você está no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, isso vai acabar aparecendo e às vezes não vai ter volta. Não vai ter perdão. Entende? Então por isso que está falando aqui Provérbios. Todos os que se dirigem a ela não voltarão, não atinarão com as veredas da vida. Tome cuidado aí quando você for ir por caminhos errados, quando você estiver no relacionamento. Possa ser que não vai ter volta. E por mais que, haja o perdão, haja o arrependimento, cara, vai ser um caminho aí de restauração bem longo. Há a possibilidade de ser curado? Há. Mas também há a possibilidade de você não ser perdoado. E você pode acabar com uma família aí, um filho aí de pais separados. Vamos continuar aqui, ó. Bom, para andares pelos caminhos dos bons, conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Qual a diferença aqui de habitar quanto também permanecer? Os retos em si, eles habitarão a terra, porque o reto habitará a terra e os íntegros permanecerão nelas. Porque por mais, olha só, isso daqui tem um lance mais espiritual. Por mais que os retos, eles aparentam ser retos, por dentro deles possa haver uma confusão. Douglas, explica para mim como que eu posso colocar isso de uma maneira bem entendível. Quando Jesus ele vai fazer um dos primeiros milagres, até que é o paralítico, que os amigos dele abrem o teto e faz descer, Jesus primeiro, ele libera perdão dentro da alma dele. Ele está vendo uma coisa que está dentro da pessoa que ninguém estava vendo. Porque às vezes aquilo que pesava mais o paralítico não era ele andar, mas era o perdão que ele estava buscando e não estava conseguindo. Outro caso aí. Né? Então, Jesus ele curou a alma, depois ele curou o corpo. Jesus ele fala assim, aquele que adulterará, aquele que já pensar no seu pensamento, em desejo com uma outra mulher, já adulterou. Mesmo ele estando no caminho reto. Só o fato dele pensar, ele pensou. Tá errado. Por mais que ele aparenta para todo mundo, tá tudo certinho, tudo bonitinho, se dentro do pensamento dele, ele já chegar, pegar e se desviar pelo caminho, adulterar dentro da mente dele, cobiçar, ele já se desviou do caminho de Deus. Mas para fora todo mundo tá vendo, não, tá certo, tá correto, não tem nada para falar dele. Então aqui, ó, essa é a diferença. Porque os retos habitarão na terra. Porém, os íntegros, o que é íntegro? São pessoas inteiras, permanecerão. Os íntegros, eles vão permanecer na terra, porque eles foram completos. Não apenas para os homens eles se apresentaram, tinham boas obras, quanto também para Deus que vasculhou o pensamento, a alma e o espírito dele. Então, por mais que os retos, eles simplesmente se mostrem ali, tá tudo certo aqui, eles não são inteiros, completos, íntegros. Por isso que os retos habitarão na terra, eles habitarão, mas eles não vão permanecer. E os íntegros permanecerão. Não basta apenas você parecer, você tem que ser por completo. Quando você é por completo, você permanece. Quando você não é por completo, você só habita. E esse habitar tem o entendimento que você possa ser também excluído, retirado, tá? Mas quando você for completo, você vai permanecer. Você vai permanecer. Isso daí também me lembra o jovem rico, que falava lá, não, senhor, já cumpriu todos os mandamentos, tudo mais, etc, etc. Ele era o que aqui no caso? Ele era reto, mas ele não era íntegro. Se ele fosse íntegro, ele tinha abandonado tudo, e tinha seguido Jesus no convite dele. Então essa é a diferença de você ser reto para você ser íntegro. Você pode aparentar, mas você não é completo. O íntegro, ele é completo. Vamos continuar. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Pessoas que não têm muito juízo, na loucura, os loucos serão dela exterminados. Porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Uau. Qual a diferença de ser arrancado e exterminado? Exterminado vai ser aniquilado,
arrancado será afastado. Com a possibilidade do arrependimento, possa ser que eles voltem. Mas se eles não se converterem, eles vão ser exterminados. Então, esse daqui foi o capítulo número 2. Vamos fazer o capítulo número 3 também, para avançar mais um pouco. Bora lá. Então vamos lá. Filho meu, não te esqueça da minha lei. Lembrando, aqui quem está falando é o próprio Jesus, que é a própria sabedoria pela qual Salomão andava. Então, filho meu, não te esqueças da minha lei. Uma coisa, que lei que ele está falando aqui? É os mandamentos? Não. Não é sobre os mandamentos aqui que é falado. As leis aqui, saiu da tela. As leis aqui, elas são as 613 leis judaicas. Exatamente, existem 613 leis judaicas. Estatutos, preceitos, mandamentos. Aqui está falando, não se esqueça da minha lei, que são 613. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Aí são os mandamentos de Deus, que são os 10, tá? Então, quando ele falou ler aqui, são os 613. Depois você dá um Google aí que você vai encontrar. Guardar no coração, ponto. Não esqueça da lei de Deus e também guarde os mandamentos dele. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, quando você segue as leis de Deus e mandamentos, você prolonga um pouco mais a sua vida. E outra, as leis de Deus, ela também fala sobre você tratar o seu corpo, tá? Tratar o seu corpo também, sua alimentação e tudo mais. Por isso que vai prolongar quando você não esquece das leis, estatutos e preceitos, quanto também os mandamentos. Quando você usa todos eles, você vai ter longevidade de vida. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ponto e vírgula. Ata-os ao teu pescoço e escreva na tábua do teu coração. Então você também não pode se afastar da bondade, quanto também da fidelidade. Pegou os mandamentos de Deus? Seja bondoso, seja fiel. E pega todos os mandamentos dele, quantas leis guarda no teu pescoço, ou seja, leve para todo lugar que você for. E escreva na tábua do teu coração. Aqui tábua, né? Muitas vezes a gente já fala assim, tábua de madeira. Mas quando os 10 mandamentos eles foram escritos por tábuas de pedra. Então a tábua de pedra é o teu coração. Escreve nelas, porque o seu coração é duro, para que você não possa esquecer. O que tem a ver eu escrever? Quando você escreve, é um decreto, é lei, já está manifestado. Então, é uma coisa aqui para você. Tudo aquilo que você escreve, você está dando decreto para aquilo ser autorizado no mundo físico. Então, pega as leis de Deus, os mandamentos de Deus, escreve no seu coração que é duro e não se esqueça dele. Ponto. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Por que você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus? Porque você está fazendo o que ele falou, você está sendo obediente e está praticando a bondade. E também aos homens, porque isso daí será bom testemunho para você. Continuando. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Aqui, ó, é uma sacada muito importante. Qual que é a sacada aqui, Douglas? Confia no Senhor de todo o seu coração, ou seja, confia em Deus de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, da maneira que você está. E não se apoie no seu próprio entendimento. Todo aquele que se apoia no seu próprio entendimento, cara, não vai fluir. Então, antes de você aceitar uma palavra de alguém, de aceitar uma má intenção de alguém, o que for, se apoie na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. E confie no que Deus falou para você, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, da maneira que você está. Do jeito que você está, com força, animado, desanimado, alegre, feliz, triste, do jeito que for, confia nele. Confia nele. E não se apoie no seu próprio entendimento, porque o seu entendimento vai te trair. Deus não. Reconheçam em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Douglas, como assim conhecer? Reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Porque Deus também, vai falar mais à frente, ele prova os seus filhos. Então, muitas vezes, quando acontece uma situação que você não está preparado para lidar com essa situação, que você fala assim, nossa, eu faço todas as coisas boas e tá me acontecendo isso, por quê? Porque você ainda não entendeu o propósito de Deus, que ele está agindo dentro da sua vida. Então você, para passar dessa fase, você tem que reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Sejam eles fáceis, difíceis, sejam eles complicados ou não. Quando você reconhece Deus dentro desses caminhos, ele vai endireitar seu caminho. Porque você perseverou. Então, às vezes, você está num momento de dificuldade, você acha assim, nossa, eu fiz tudo isso, sou uma pessoa boa, não mereço isso. Você só vai passar daquela fase quando você perseverar e você entender que Deus tem um propósito para você. E quando você entender, ele vai endireitar esse caminho. Não seja sábio aos seus próprios olhos.
Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vou contar uma história aqui bem breve. Uma vez eu estava no cabeleireiro, e aí chegou um menino, ele fez um convite para mim, pô, vamos lá na igreja lá. Aí eu falei, não, beleza, pô, até aí tava legal, tava tranquilo. Só que ele falou demais. Lá na igreja lá que eu te garanto que eu prego muito bem, hein? Prego bem, sou bravo, sou bichão, que for. Na mesma hora eu falei assim, ó, eu falei esse versículo. Cara, eu já não vou mais. Pô, por quê? Porque você não pode se achar sábio nos seus próprios olhos. Só se ele tivesse só falado assim, ó, vamos lá na igreja lá, eu tinha ido. Mas ele acrescentou, não, porque eu vou pregar, eu prego muito bem, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, cara, a partir do momento que você se acha sábio pelos seus próprios olhos, você não é. Não vou fazer parte desse convite, não. No outro dia eu irei, mas quando você pregar, não. Nossa, Douglas, você fez isso? Sim, eu fiz. Eu fiz isso. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor. Se você vê o que é mal e você tá vendo o que é mal, cara, continuar naquele caminho é porque você não tem temor a Deus. Porque você sabe que se você tá no caminho errado, a mão dele vai pesar. Se você se associar com o mal, a mão dele vai pesar. Continuando. Isso será saúde para o teu âmago. O âmago seria a parte íntima que você tem dentro de você, né? Isso será saúde para o teu âmago, para a tua alma, né? No seu íntimo. Isso daí vai te conservar dentro do seu íntimo. E medula para os seus ossos, ou seja, vai fortalecer ainda mais os seus ossos. Por quê? O que é medula? A medula é um tecido que contém sangue, que ele vai circulando sangue nos seus ossos. Se o seu osso não tiver sangue, ele logo ele não tem vida, ele fica destruído. Então, quando você, aqui em cima, ó, não seja sábio aos teus olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal, isso daí vai te preservar na sua intimidade, no seu entendimento, na sua alma, no seu coração, e vai te dar vida para que você possa continuar. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Aqui é a resposta sobre o dízimo. Cara, é particular, tá? Cada um faz o que quer, cada um tem uma conexão com Deus, e a conexão com Deus é sempre individual, tranquilo. Mas aqui está bem claro, tudo aquilo que é primeiro tem que ser para Deus. Inclusive também existe uma hora em cada dia que Deus ele visita você, tá? É a primeira hora do dia que Deus ele visita você. E nessa hora aí, cara, a primeira hora você tinha que dedicar para ele. Mas eu não vou falar sobre isso daí. Mas tudo aquilo que é em primeiro, que chega na sua mão, ganho, cara, oferta para Deus ou separa 10% aí. Ah, Douglas, não acredito nisso e tô indo muito bem. Continua do jeito que você tá. Fica tranquilo. Eu tô falando o que está escrito. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares. Então é uma promessa. Então, se você honrar o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, ele encherá os seus celeiros e transbordarão de vinhos os teus alagares. Ou seja, se você está buscando aí a prosperidade sem espírito, uma bênção que Deus libera dentro da sua vida, segue isso daqui, ó. Todos os teus ganhos, a primeira parte que você tiver dos seus ganhos, oferta para Deus, todos os seus bens, tá? Que vai vir essa promessa aqui, que você vai ser abundante, seus celeiros vão estar cheios. Cara, releva isso daqui. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da sua repreensão. Ou seja, cara, se às vezes você tá indo por um caminho e você tá vendo que é difícil, cara, muito difícil, você não tá suportando isso, você não tá aguentando aquilo, cara, aguenta mais um pouco. Porque Deus, ele ama aqui embaixo, ó, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Muitas vezes você tem pedido coisas para Deus e você não tem recebido porque você ainda não entendeu ele dentro dos seus caminhos, que ele está preparando você para receber algo. Ou às vezes você está agindo de uma maneira que não é de agrado com Deus, que não vai levar para o propósito dele dentro da sua vida, ou até mesmo para os caminhos que você deseja, porque Deus tem a intenção de dar aquilo que você deseja, desde que você siga pelos caminhos dele, porque você não aceitou a repreensão dele. Você não perseverou no caminho dele. Mas ele quer te corrigir, ele quer melhorar, quer preparar o ambiente para que você possa receber. Então aguenta aí a repreensão que Deus está colocando dentro da sua vida. E persevere, persevere. Continuando. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Preciso nem falar. Então, busca sabedoria, procure ter conhecimento, tá? Então, se tem alguma coisa que você ainda não sabe, que você acredita que vai ser útil para você, adquira aquele conhecimento. Quando o conhecimento passa a ser sabedoria, 3 etapas, ó. Inteligência, sabedoria e conhecimento. Como que é a ordem? Primeiro, você conhece, ou seja, você vai aprender. Depois que você aprende, você tem inteligência. E depois que você tem inteligência, você pratica, que é a sabedoria. Guarda isso daí dentro do seu coração. Certo? Então, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubis e tudo o que mais possam desejar não se pode comparar a ela. Uma pessoa que tem conhecimento, tem sabedoria, cara,
a mercadoria dele é muito boa. Por quê? Porque ele vai procurar melhorar, ele vai ser produtor, certo? Isso que é interessante. É quase um empreendedorismo aqui. Porque aquela pessoa que é sábia e ela tem e adquire bom conhecimento, tudo aquilo que ela produz é bom, cara. Tudo aquilo que ela produz é bom. E ela tá produzindo, ela não tá consumindo. Ela produz, é bom. E isso vai ser mais precioso do que os rubis e tudo que mais possam desejar não se pode comparar a ela. É melhor você ter sabedoria e conhecimento do que você ter muitas coisas na sua mão, dinheiro, fortuna e tudo mais, e você não saber como administrar, como discernir. Quando você tem sabedoria e conhecimento, tudo isso daí passa a ser o quê? Consequência. Por isso que mais à frente, Salomão fala, cara, não apoie o teu coração em procurar riquezas, mas busque sabedoria e conhecimento. Porque mesmo que você está numa fase boa ou ruim, a sabedoria e o conhecimento continuarão com você e você continuará construindo coisas e coisas e coisas. Vou dar um exemplo só para ir para a próxima fase aqui na sequência. Todos os empresários, o que eles fazem? Eles constroem um negócio e vendem. Por que, Douglas? O que eles vendem? Eles constroem outro. Então ele já sabe o caminho que deu certo, ele viu que tem uma oportunidade lá de valuation, ele viu que tem uma oportunidade de valorização, tá no ápice dele, ele quer empreender outras coisas, ele vai lá e vende. Ele não tem apego com aquilo. E por que ele reconstrói de novo? Porque ele tem sabedoria e conhecimento. Ele já conhece o caminho e ele tem sabedoria para praticar, porque ele já fez. E aí ele sempre vai criando novos negócios. Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Vida longa de dias está na sua mão direita e na sua mão esquerda há riquezas e honra. Aqui, ó, a mesma coisa que eu falo. Vocês acham que a Bíblia não fala sobre as partes do seu corpo? Fala. Como eu falei no Provérbios número 1. Os ouvidos, eles têm o formato de feto justamente porque é onde gera vida. Tudo aquilo que você ouve gera vida. Agora, sua mão esquerda e sua mão direita, já está mostrando aqui, ó. Eu, no caso, sou canhoto, tá? Vou deixar no ar aí. Vida longa está na sua mão direita. Na esquerda, riquezas e honra. Então tá falando sobre canhotos e sobre destros. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Os seus caminhos são de delícia e todas as suas veredas de paz. Então os caminhos que têm sabedoria, conhecimento, são justos, eles são bons, são agradáveis, porque não tem erros, não tem preocupações, não tem pesar. Se você tem um caminho que é tortuoso, que tem pesar, que tem isso, coisas negativas, pesos e tudo mais, porque você não está andando no caminho da sabedoria, do conhecimento, da justiça, no caminho de Deus. Se você andar nesses caminhos, você vai colher caminhos de paz, tranquilidade, amor. Cara, você vai dormir bem. Vai dormir bem. Quando você não está nesses caminhos, tudo que pode afetar você é porque você ainda não corrigiu. E todas as suas veredas de paz. Então, uma pessoa que não tem paz dentro da vida dela é porque ela está nesse caminho, está no caminho errado. Quando ela estiver no caminho certo, fazendo aquilo que agrada a Deus, corresponde a Deus, segundo as leis, os mandamentos dele, vai dormir, ó, tranquilo. E a árvore da vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que retêm. Isso daqui tem muito a ver com Apocalipse, tá? A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, são duas árvores. A árvore da vida, está escrito lá que as folhas delas, elas curam nações, se eu não me engano, que as folhas dela curam nações. A árvore da vida, as pessoas que poderão comer do fruto da árvore da vida, elas são as pessoas que amam no caminho certo, justos no caminho de Deus. Olha só, a gente está em Provérbios. Salomão nem sabia ainda sobre o que Daniel falou, e muito menos do que João falou sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Mas a pessoa de Cristo, que estava na sabedoria dentro dele, já revelou que é árvore de vida para os que dela tomam. Você que anda nos caminhos justos de Deus, você vai colher do fruto da árvore da vida. E são bem-aventurados todos as que a retêm, que pegam, né? O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fendou os abismos, e as suas nuvens destilam o orvalho. Então o Senhor, com sabedoria, com experiência, vou deixar uma interpretação minha. Com sabedoria, o que é a sabedoria? Que ele já tinha experiência, então ele já tinha criado outros planetas antes da Terra. Com entendimento preparou os céus. Entendimento ele já entendia, porque existe, né? Para nós, 3 céus, para o judeu, 7 céus. Então ele já tinha entendimento de como preparar os céus. Pelo seu conhecimento, porque ele conheceu, se fendou os abismos, se fechou os abismos. E as nuvens destilam o orvalho, a chuva. Então guarda esse código aí que eu vou passar aqui rapidamente para você. Tem alguns mistérios aqui. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Ponto, 2 pontos. O que eu não vou apartar dos meus olhos? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. A verdadeira sabedoria é a que provém de Deus, não a sabedoria dos homens. A sabedoria vertical e horizontal. Certo? Horizontal dos homens, vertical de Deus.
e o bom siso, o bom juízo, coisas boas, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Já falamos isso daí no Provérbios número 1. Nós vamos andar. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Então aqui, ó, segredo para você que é inseguro. Segredo aqui, ó, para você que é inseguro, ó. Filho meu, se você guardar a sabedoria e ter bom juízo, isso daí serão, ó, porque serão vida para tua alma, isso daí vai ser vida para tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás confiante no teu caminho. Então você que é uma pessoa que é insegura, você quer ter mais confiança, ande pelos caminhos de Deus. Busque a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria não tem correção. É proceder, é aquilo que Jesus fala. Sim, sim, não, não. Bom, ali você vai ser seguro. Você vai ser seguro. Quando você tem dúvida, você vai ser inseguro. Então, a verdadeira sabedoria, a verdade, ela transmite segurança. E se você quer ter segurança dentro da sua vida, é sim, sim, não, não e seguir os caminhos de Deus, certo? Isso daí vai fazer você ter segurança e você não ser uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura é porque é aquilo, não tem segurança, com a própria nomenclatura disso. E ardona para o seu pescoço, o teu pé não tropeçará. Por que o teu pé não tropeçará? Porque você está seguindo os caminhos retos. Sim, sim, não, não. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave aos seus deleites. Então, aquele que anda pelos caminhos de Deus tem um sono leve, tranquilo, sem preocupações. Então, isso daqui também ajuda também, ó. Você que está com ansiedade, depressão, o que for, ajuda psicológica. Mas você que crê em Deus, vai na ajuda psicológica também. Mas recita esse versículo aqui, ó, de Provérbios. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao deitares. Ah, Douglas, por que eu deveria recitar isso? Porque é a própria palavra de Deus que está comunicando com você. A palavra de Deus não volta vazia. Se você declarar com autoridade isso daqui, você vai ver algumas coisas acontecendo. Não temas o pavor repentino, ou seja, você que acorda aí, tipo, aconteceu uma coisa estranha, você não teme, fica tranquilo. Nem a investida dos perversos quando vier. Por quê? Porque o Senhor será a tua esperança e guardarás os teus pés de serem capturados. Então, qualquer coisa que venha se levantar com você, contra você, aonde você estiver, enquanto você estiver dormindo, uma coisa mal resolvida, fique em paz, porque Deus vai te guardar, não vai acontecer nada. Quem deve não teme, quem anda em Jesus, em Cristo, está protegido. Vamos baixar um pouco aqui. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que eu darei, se o já tens contigo. Isso daqui, ó, fala muito, tá? Porque o bem que você precisa fazer, você tem que fazer agora. Não deixe de fazer o bem a quem merece. Então você tá vendo uma situação ali crítica, cara. Eu tenho a seguinte questão, que é a seguinte aqui, ó. Deixa eu olhar no seu aqui. Se você viu um problema, é você que tem que resolver. Eu sigo nessa linha. Se você viu um problema, é você que tem que resolver. Então, se você está vendo uma pessoa necessitada, e ela é uma pessoa do bem, e ela está precisando de ajuda, se você está vendo, resolva. Resolva. Porque essa situação se apresentou para você. Enquanto outros estão ignorando, você pode resolver. E é aquilo que eu já falei em Provérbios 1. Quando as pessoas chegam e vão perguntar para Jesus, Senhor, é onde você estava que a gente não viu? Você estava com fome, a gente não deu de comer, de beber. Onde você estava? É aqui, ó. É no bem que você poderia fazer e você não fez. Não deixes de fazer o bem a quem merece. Então, outra coisa aqui, ó. Faça o bem para quem merece. Ah, vou fazer bem a todos? Não. Fazer bem a quem de fato merece e necessita. Tem gente que muitas vezes recebe o bem e não está merecendo. Deus, ele é justo. Então tem, ó, discernimento. Estando em tuas mãos, há capacidade de fazer. Então, se você vê uma pessoa em necessidade e você pode e tem a capacidade de fazer o bem, faça rápido. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei. Se já tens contigo. Então, se você pode ajudar o seu próximo agora, faça agora. Faça agora e rápido. Não fala, vou fazer amanhã, não. Faz agora. Tenha pressa. Que nem Jesus falou, eu falei também em Provérbios 1. Por isso que eu falei que é uma continuidade, o 2 e o 3. Jesus disse: os filhos das trevas, eles são mais astutos, mais rápidos que os filhos da luz. Por quê? Eles veem o mal e já quer fazer. Eles não perdem oportunidade. Os filhos da luz, não. É preguiçoso muitas vezes. Não seja preguiçoso. Faça o que tem que fazer rápido. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Cara, não maquines, não faça o mal, não planeje o mal para quem está próximo de você, tá?
que habita com você todos os dias. O seu próximo pode ser sua esposa, seu marido, seu filho, pessoas que estão com você no mesmo espaço. Não maquine isso com olho mal. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Então, cara, não vai criar confusão com uma pessoa que não fez nada contra você, só pra vadecer o seu ego, você querer estar com a verdade e tudo mais. Se você for fazer alguma coisa, tem alguma intriga, que tem uma razão por trás. Deus também não tá falando aqui pra você se acovardar, não, tá? Ele tá falando. Quando tiver uma razão, aí tá liberado, ó, tudo certo. Mas se não tiver, cara, não faça. Não faz, não faz. Entendeu? Não faz. Tem que ter uma razão para você fazer. E quando você vê uma pessoa se levantando com você, sem nenhum tipo de razão, sai fora. Não tem razão nenhuma também. Se você quiser contender para provar algo, enfim. Às vezes é uma intenção muito pessoal da pessoa contra você, que ela já tá ali, tá engasgada, ela só esperou um melhor momento, a melhor hora, um melhor ambiente para jogar na mesa. Então procure ter entendimento porque ela está se levantando, e você estando com a razão, você confronta, tá tudo certo. Mas caso contrário, se não tem uma razão, deixa quieto, esquece, amigo. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Então, aquele homem que é violento, que você acha, nossa, tá admirando, principalmente quando a gente é jovem, né, que a gente admira mais aquelas pessoas que é mais descolada dentro das escolas, dentro dos nossos ambientes, e muitas vezes é uma pessoa um pouco mais violenta, cara, nem escolha nenhum dos seus caminhos, não vai por eles não. Vai acabar mal, vai acabar muito mal. Então, você jovem aí, ó, você acha massa, aqueles lá que é mais velho, bota o terrorzinho, apavora, isso e aquilo, mano, tá no teu caminho, fique em paz, cara. Porque o perverso é abominável ao Senhor. Todo aquele que é perverso é abominável ao Senhor. Mas com os sinceros ele tem intimidade. Isso daqui é bem pesado, hein? Principalmente aqui, ó. Mas com os sinceros ele tem intimidade. Ah, Douglas, é aquilo que eu acabei de falar. Vou dar até aqui no seu olho aqui, ó. Ah, eu não ouço a voz de Deus. Eu não consigo ter contato com Deus. Por quê? Porque você ainda não é íntimo. Você precisa ser íntimo de Deus para você ouvir ele. E aí ele vai se apresentar para você, dentro da sua intimidade. Jesus ele fala assim, ó, você quer falar com seu pai? Vai pro quarto, onde só tá você e ele, que ele te ouvirá. O seu quarto revela muito a sua intimidade. E ali ele vai te ouvir quando você estiver no seu secreto, você estiver afastado de todos. Ele vai te ouvir, ele vai te ouvir. E até mesmo quando você tiver, até serve de símbolo aqui para você, tá? Porque isso aqui é o menor dos menores exemplos. De você ir pro seu quarto buscar intimidade com Deus, ele vai te responder. Quando você enfrenta um deserto dentro da sua vida e você é afastado de todos, é ali que Deus também ele vai te responder e vai te aperfeiçoar. Se você é fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Então, se você se afasta para ter intimidade com Deus, ele vai conversar com você. Se você renuncia a mais coisas e vive um deserto, ele vai te aperfeiçoar. Guarda essa palavra aí com você. Vamos continuar aqui. Ó. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos a abençoará. Então, Deus amaldiçoa. O que seria amaldiçoar? Lançar palavra de condenação. Tá? Deus também lança a palavra de condenação que vai seguir você durante toda a sua vida se você não se arrepender. Ou você já tem amor pelo seu pecado, pelo seu erro, você não vai querer voltar. Deus já vai lançar para você juízo condenatório ali e pronto. Vai lançar maldição e isso daí vai seguir você durante toda a sua vida. Um caso aí, Caim. Ele falou para Caim, deixou a marca, todo mundo que vê você, cara, vai fugir da sua face. E você sempre vai ser um forasteiro, você sempre vai estar se deslocando. Juízo de condenação, maldição. Mas a habitação dos justos abençoará. Então, se você for justo, cara, ele vai estar te abençoando. Você não passará dificuldade. Certamente, ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Deus ele vai dar risada daqueles que debocham dele. Isso é uma coisa que está desde Provérbios 1. Deus ele vai dar risada daqueles que zombam dele. Então, hoje você faz piada de Deus, amanhã você é piada de Deus. Só que tem um problema. Deus é Deus, você é você. Então toma cuidado aí, você que escarnece dos outros, você que escarnece de Deus, tá dando risada, kkkk, papapá, Deus vai rir de você. Tá escrito aqui, tá? Mas dará graça aos mansos. Então você que é manso, que promove a paz, você que é sensato, bom juízo, cara, e às vezes você tá sendo humilhado, você tá sendo caçoado, relaxa. Deus tá vendo, ele vai te dar graça. Deus também, em Salmos, está escrito que Deus é Deus de vingança. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Então, se você é sábio, você vai herdar honra. Você vai ser honrado, fica despreocupado. Mas os loucos aí, cara, por mais que eles façam todo mundo rir, debocham, atentam contra a própria vida deles, eles carregarão vergonha. Legal? Então é isso. Esse daqui foi Provérbios 2 e 3.
certo? Todo sábado aí, se Deus quiser, a gente estará aqui. Muito obrigado aí pela sua companhia. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aí, mas saiba, cara, Deus te ama, Ele tem um propósito. Segue nos caminhos dele. Todo sábado aqui, conforme a vontade de Deus, a gente estará aqui, eu estarei aqui, lendo um capítulo de Provérbios para ajudar no seu entendimento, tá? O pouquinho que eu sei, eu vou estar contribuindo, e aí você pegando de outras mais pessoas mais sábias também, outras pessoas que também estão como eu se propondo a ensinar, vai construindo ainda mais o seu entendimento. Então essa daqui é a minha contribuição. Fica com Deus e vejo você no próximo vídeo.